Em junho de 2014, a viúva Eliane Campos, de 43 anos, viajou para São Luís em busca de um recomeço. Ela acreditava ter encontrado um novo amor pela internet, uma chance de deixar o luto para trás. Mas em uma casa alugada no bairro do Vinhais, um pedido de ajuda aparentemente inocente transformaria sua esperança em pavor. Convidada a ajudar com a produção de doces, Eliane abriu um pequeno freezer na cozinha. O que encontrou, porém, não eram ingredientes de confeitaria. Eram potes rotulados com códigos misteriosos e um saco contendo gaze e fio cirúrgico. Por algumas horas angustiantes, Eliane precisou disfarçar seu medo enquanto uma pergunta a assombrava. Que segredo terrível estava guardado naquele freezer? Esta é a investigação completa do que realmente aconteceu naquela casa e como a coragem de uma mulher expôs uma rede criminosa silenciosa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Eliane Campos tinha 43 anos. Ela era viúva e buscava um recomeço. Após o período de luto, a viagem para São Luís, no Maranhão, representava uma oportunidade. A promessa era de um novo relacionamento e talvez um novo futuro profissional. Eliane era auxiliar de cozinha e planejava estudar confeitaria. O homem que a convidou se apresentava como Rodolfo. Ele a conheceu pela internet e a incentivou a perseguir seus sonhos. A visita aconteceu em junho de 2014. A cidade estava em festa, celebrando o Bumba Meu Boi. As ruas do bairro do Vinhais, onde ficava a casa alugada por Rodolfo, estavam movimentadas à noite. Para Eliane, o cenário era de esperança. Ela acreditava que estava dando um passo importante para deixar a dor para trás e construir uma nova vida para si e para seu filho. Na cozinha do imóvel, Rodolfo pediu ajuda. A desculpa era organizar ingredientes para testar receitas de doces, um assunto que interessava diretamente a Eliane. Ele apontou para um pequeno freezer horizontal, posicionado em um canto. Pediu que ela abrisse e pegasse alguns potes. Eliane abriu a porta do freezer. O interior não continha alimentos comuns. Não havia carnes, sorvetes ou polpas de fruta. Em vez disso, o espaço estava ocupado por vários potes plásticos, todos brancos e idênticos. Eles estavam alinhados de forma metódica. Cada pote tinha uma etiqueta com códigos alfanuméricos e não nomes de ingredientes. Ao lado dos potes, havia um saco plástico transparente. Dentro dele, era possível ver rolos de gaze e o que parecia ser fio cirúrgico. Naquele momento, a percepção de Eliane mudou. A promessa de recomeço foi substituída por um medo imediato e concreto. Ela olhou para o conteúdo do freezer e depois para o homem ao seu lado. A esperança se desfez. Ela temeu pela própria vida. A organização dos itens, os rótulos codificados e a presença de material de uso médico em um freezer de cozinha eram sinais de que algo estava errado. A situação não correspondia a um simples preparo de doces. Aquele ambiente, que deveria ser o início de um novo capítulo, tornou-se uma ameaça. A investigação sobre o que realmente acontecia naquela casa começaria com uma pergunta simples. O que há por trás de potes organizados de maneira tão peculiar em uma residência estranha? Eliane Campos tinha 43 anos. Ela era viúva e mãe de um rapaz. Residente em sua cidade de origem, trabalhava como auxiliar de cozinha, uma profissão que garantia o sustento da família, mas não representava sua ambição final. O luto pela perda do marido ainda era um fator presente em sua vida. Por isso, ela buscava ativamente uma forma de recomeçar. Seu plano era claro: usar sua experiência na cozinha para se especializar. O objetivo era estudar confeitaria e, eventualmente, abrir o próprio negócio. Nesse contexto de busca por um novo propósito, a comunicação pela internet se tornou uma janela para o mundo.
Foi por meio de uma rede social que ela conheceu um homem. Ele se apresentou como Rodolfo e demonstrou apoio aos seus planos. A conversa evoluiu e ele se mostrou interessado não apenas nela, mas também em seu sonho profissional. Ele a incentivou, validando seus desejos de mudança. Para Eliane, essa conexão virtual parecia uma oportunidade real. O convite para viajar até São Luís foi apresentado como um passo natural nesse relacionamento. A viagem não simbolizava apenas um encontro romântico. Era a chance de se afastar do ambiente ligado à sua perda e explorar um novo lugar ao lado de alguém que, aparentemente, entendia e apoiava suas metas. A decisão de viajar foi motivada pela esperança de que essa nova relação pudesse ser o pilar para a vida que ela desejava construir. Os eventos ocorreram em São Luís, capital do estado do Maranhão. O ano era 2014, durante o mês de junho. Este período é marcado pelas festas tradicionais da cidade, com destaque para o ciclo do Bumba Meu Boi. As celebrações atraem um grande número de moradores e turistas, resultando em ruas movimentadas e com intensa atividade, principalmente durante a noite. A casa alugada por Rodolfo estava localizada no bairro do Vinhais, uma área predominantemente residencial. Um detalhe geográfico importante era a proximidade do imóvel com uma feira livre. A feira garantia um fluxo constante de pessoas na região, especialmente durante o dia. Essa combinação de fatores criava um cenário específico para os acontecimentos. A agitação noturna das festas populares podia servir como cobertura para atividades que exigissem discrição. Por outro lado, a rotina de um bairro residencial com uma feira próxima aumentava a probabilidade de que qualquer movimentação atípica, como a chegada de pessoas em horários incomuns, fosse notada pelos vizinhos. O convite de Rodolfo chegou em 18 de junho de 2014. A proposta não era apenas para uma visita social a São Luís. Ele a convidou com um propósito específico: testar receitas. A justificativa apresentada era de que ele precisava de ajuda com a criação de novos doces e valorizava a experiência dela na cozinha. A oferta foi estrategicamente elaborada. Ela explorava diretamente o interesse profissional de Eliane. A atividade sugerida, a confeitaria, era exatamente a área na qual ela planejava se especializar. Para uma mulher que buscava ativamente um novo rumo profissional, a proposta soava como uma oportunidade prática e relevante. O convite unia o interesse pessoal ao profissional. Não se tratava apenas de conhecer um novo parceiro, mas também de praticar a atividade que ela desejava transformar em sua futura carreira. A viagem foi apresentada como uma colaboração, um projeto conjunto. Isso conferiu à proposta um caráter de seriedade e propósito, alinhando-se perfeitamente com a fase de reconstrução que Eliane vivia. Essa abordagem tornou a oferta extremamente atraente. A viagem a São Luís deixou de ser vista apenas como um encontro romântico. Ela passou a representar um passo concreto em direção ao futuro que Eliane almejava. Por essa razão, o convite se tornou praticamente irrecusável. Eliane chegou ao imóvel no bairro do Vinhais, às 19 horas do dia 27 de junho. 20 minutos após sua chegada, a conversa se voltou para o motivo da viagem. Rodolfo pediu sua ajuda na cozinha. A tarefa era simples: pegar alguns ingredientes que estavam guardados em um freezer pequeno. O pretexto era o início dos testes com as receitas de doces. Eliane se aproximou do aparelho e levantou a tampa. O conteúdo não era compatível com a preparação de doces. Havia diversos potes plásticos organizados de forma sistemática. Cada um possuía uma etiqueta com códigos, mas sem descrição de produto. Ao lado dos potes, um saco plástico continha rolos de gaze e fios de sutura cirúrgica. Eliane observou os itens e olhou para ele. A reação de Rodolfo foi de nervosismo evidente.
Ele tentou justificar o conteúdo de forma rápida. É material de cozinha, ele disse. A explicação não correspondia à realidade dos objetos. Gaze, fio de sutura e potes codificados não são utensílios de confeitaria. A desculpa usada para atraí-la até São Luís foi desmentida pelo conteúdo daquele freezer. O pânico foi uma reação imediata, mas Eliane o controlou. Ela entendeu que a sua segurança dependia de sua capacidade de agir com racionalidade. Confrontar Rodolfo diretamente sobre o conteúdo do freezer não era uma opção. A prioridade era sair daquela casa de forma segura e o mais rápido possível. Para isso, ela precisava de um plano que não levantasse suspeitas. Mantendo a compostura, ela agiu de forma calculada. Com o pretexto de verificar uma mensagem, pegou discretamente seu telefone celular. De maneira rápida, enviou uma mensagem de texto para Mara, uma amiga de confiança. O texto era curto e direto, um pedido de socorro. Eliane informou sua localização e deixou claro que estava em perigo, instruindo a amiga a contatar a polícia caso ela não desse notícias em breve. Com a comunicação de emergência estabelecida, o próximo passo era criar uma justificativa plausível para deixar o imóvel. A desculpa precisava ser comum e trivial, algo que não gerasse questionamentos. Eliane disse a Rodolfo que havia se lembrado de que precisava comprar leite. A justificativa foi que ela gostaria de garantir o café da manhã do dia seguinte. Era um motivo cotidiano, perfeitamente normal para alguém que acabara de chegar de viagem. Ela manteve um tom de voz calmo e uma expressão neutra. Qualquer sinal de nervosismo poderia alertá-lo. O objetivo era fazer com que a saída parecesse uma tarefa rotineira e temporária. Rodolfo não demonstrou desconfiança. Eliane pegou sua bolsa, contendo seus documentos e o celular, e caminhou em direção à porta. Cada passo foi medido para projetar uma normalidade que ela não sentia. Ao sair da casa, ela completou a primeira e mais crítica etapa de seu plano de fuga. Às 19h40, já na rua, a uma distância segura do imóvel, Eliane ligou para o número 190. A chamada foi atendida pela central da Polícia Militar. De forma objetiva, ela relatou a situação. Descreveu o que havia encontrado no freezer. Os potes com etiquetas codificadas, os pacotes de gaze e o fio de sutura. Forneceu o endereço exato da casa no bairro do Vinhais e a descrição física do homem que se apresentava como Rodolfo. Ela confirmou que ele ainda se encontrava no interior da residência. A denúncia foi registrada e imediatamente classificada como uma ocorrência de alta prioridade. A operação de resposta foi coordenada pelo Tenente Rocha, o oficial de serviço responsável pelo patrulhamento na área naquela noite. Com base nas informações fornecidas por Eliane, o tenente determinou uma abordagem tática, ciente dos riscos potenciais da situação. A rapidez no tratamento da denúncia foi um fator crucial. Uma equipe policial foi despachada para o local sem demora. A ação foi planejada para garantir a segurança dos agentes e a captura do suspeito, além de preservar as evidências que pudessem estar dentro da casa. A equipe policial chegou ao endereço e entrou no imóvel. O homem, que se identificava como Rodolfo, foi encontrado no interior da residência e detido sem oferecer resistência. A prioridade dos agentes era verificar a denúncia e assegurar a preservação de possíveis provas. A busca começou imediatamente na cozinha, o local indicado por Eliane. Ao abrir o freezer, os agentes confirmaram o relato. O conteúdo era exatamente como a vítima havia descrito. Os potes plásticos com etiquetas codificadas, o saco contendo gaze e o fio de sutura foram localizados. A disposição dos itens sugeria organização e uso recorrente. Durante a busca no restante do imóvel, os policiais encontraram um caderno sobre uma pequena mesa na sala.
O caderno não continha anotações pessoais ou receitas de doces. Em vez disso, suas páginas continham uma lista de nomes femininos, acompanhados por datas e valores monetários. O título no topo da primeira página era a palavra consultas. Todo o material foi fotografado no local, seguindo o protocolo de cadeia de custódia. Em seguida, foi acondicionado em sacos de evidência e lacrado. Os itens apreendidos incluíam os potes do freezer, o saco com gaze e fio cirúrgico e o caderno com a lista de nomes. Cada evidência foi catalogada para análise posterior. O material foi encaminhado para a perícia técnica do Instituto de Criminalística. A investigação agora dependia dos laudos que determinariam a natureza exata daqueles objetos. A investigação precisava de mais do que as evidências físicas coletadas no imóvel. Para entender a rotina da casa, os policiais iniciaram uma série de entrevistas com os vizinhos. A proximidade com uma feira livre significava que muitos moradores tinham horários de trabalho que começavam antes do amanhecer. Um depoimento, em particular, foi considerado fundamental para o avanço do caso. A testemunha era uma senhora conhecida na vizinhança como Dona Graça. Ela era feirante e sua rotina a fazia estar acordada em horários em que a maioria dos moradores dormia. Sua casa tinha uma visão parcial da entrada do imóvel alugado por Rodolfo. Em seu depoimento formal, ela relatou um padrão de movimentação que considerava atípico para o bairro. Dona Graça afirmou aos investigadores que via mulheres chegando àquela casa com certa frequência. As chegadas não aconteciam durante o dia. Ocorriam sempre tarde da noite, muitas vezes de madrugada. Ela descreveu que as mulheres chegavam em carros de aplicativo ou táxis, entravam rapidamente na residência e permaneciam por poucas horas. As visitantes não eram reconhecidas por ela como moradoras da região. O testemunho de Dona Graça forneceu a primeira corroboração externa para a suspeita da polícia. A narrativa de Rodolfo, de que a casa era um local para encontrar Eliane e desenvolver receitas, foi invalidada por essa nova informação. A movimentação noturna e sigilosa sugeria uma operação contínua. O depoimento transformou a investigação de um incidente isolado em um caso sobre uma atividade criminosa recorrente. A polícia passou a trabalhar com a hipótese de que Eliane não era o único alvo e que a casa funcionava como base para um esquema maior. O material apreendido no freezer foi encaminhado para o Instituto de Criminalística. A responsabilidade pela análise coube ao perito Silas. Seu trabalho era determinar a natureza exata dos itens e se eles haviam sido utilizados. As conclusões de seu laudo seriam fundamentais para a investigação, transformando as suspeitas em provas materiais. O primeiro item examinado foi o saco plástico contendo os rolos de gaze. A olho nu, algumas manchas escuras eram visíveis em partes do material. Para confirmar a origem dessas manchas, foi aplicado o teste de fenolftaleína, um reagente químico utilizado para a detecção de sangue. A reação foi imediata. O resultado foi positivo para a presença de sangue humano. Uma análise complementar, realizada por meio de espectrometria, identificou resíduos de povidona e iodo. Trata-se de um antisséptico comum, amplamente utilizado em ambientes hospitalares para a desinfecção da pele antes de procedimentos invasivos. A combinação de sangue humano com um antisséptico cirúrgico indicava que a gaze fora usada em um contexto médico e não doméstico. A atenção do perito se voltou então para o fio cirúrgico. Não era um fio de costura comum, mas sim um material de sutura, feito de polímeros absorvíveis. A análise microscópica do fio revelou a presença de um nó com um padrão específico. Não era um nó simples ou aleatório, era um square knot, ou nó direito, uma técnica fundamental ensinada a médicos e cirurgiões para fechar incisões. A execução desse tipo de nó exige conhecimento técnico e treinamento.
Sua presença no fio era um forte indicativo de que a sutura fora realizada por alguém com prática em procedimentos médicos. As conclusões do perito Silas eram claras e objetivas. A gaze continha sangue humano e um antisséptico. O fio apresentava um nó de técnica cirúrgica. Esses elementos combinados formavam uma prova técnica irrefutável. O material não era de cozinha, como havia afirmado o suspeito. Pelo contrário, era um conjunto de insumos médicos que haviam sido efetivamente utilizados em um procedimento que envolvia sangramento e sutura. O laudo preliminar foi emitido no dia 28 de junho de 2014, menos de 24 horas após a apreensão. O documento forneceu à polícia a primeira evidência científica sólida do caso. As suspeitas, antes baseadas no testemunho de Eliane e no relato de uma vizinha, agora eram sustentadas por fatos concretos e verificáveis. A gaze e o fio cirúrgico, analisados em laboratório, falavam por si. Eles contavam uma história que contradizia completamente a narrativa do suspeito e confirmavam a gravidade da situação encontrada por Eliane Campos naquela casa. Além da análise biológica, a investigação se concentrou nos potes brancos encontrados no freezer. Cada pote possuía uma etiqueta térmica, impressa de forma profissional. As etiquetas não continham nomes de produtos, mas sequências de códigos alfanuméricos. Aparentemente, era um sistema de organização interna, cujo significado ainda era desconhecido. A perícia técnica focou em um detalhe específico: o registro de data e hora impresso em cada etiqueta, conhecido como timestamp. Este registro digital marca o momento exato em que uma informação é criada ou impressa. Em um contexto legal, a integridade de um timestamp é fundamental para estabelecer uma linha do tempo confiável dos eventos. Os peritos da Unidade de Análise de Documentos examinaram a estrutura dos dados das etiquetas. A análise revelou inconsistências no padrão de impressão e na formatação dos registros de tempo. A conclusão foi definitiva. Os timestamps haviam sido alterados. As datas e horários exibidos nas etiquetas eram falsos. Eles foram programados para mostrar um período de tempo diferente daquele em que a impressão realmente ocorreu. Essa descoberta era crucial para o caso. A manipulação dos timestamps não era um erro acidental. Era uma ação deliberada para ocultar a verdadeira cronologia das atividades. Quem organizou aqueles potes estava ativamente tentando criar um rastro falso, dificultando o rastreamento da origem e do uso do material contido neles. Isso indicava um nível de planejamento e sofisticação que ia além de um ato impulsivo. A falsificação de registros apontava para uma tentativa consciente de obstruir uma futura investigação. A prova digital se somou à prova material. A intenção de enganar estava agora documentada, fortalecendo a tese de que a casa no bairro do Vinhais não era apenas o cenário de um crime isolado. Era a base de uma operação organizada e clandestina, que tomava medidas cuidadosas para esconder suas ações. As etiquetas alteradas eram mais uma peça que se encaixava no quebra-cabeça de uma rede criminosa. As peças da investigação começaram a se conectar. A polícia não tinha mais apenas um conjunto de evidências isoladas. Havia agora linhas de prova independentes que juntas formavam um quadro coerente e revelador. De um lado, havia o testemunho da vizinha, Dona Graça. Seu relato estabeleceu um padrão de atividade recorrente. A chegada de mulheres diferentes, sempre de madrugada, desmentia a história de que a casa era apenas um local para um encontro romântico. A movimentação indicava uma operação contínua e sigilosa. Do outro lado, estavam as provas técnicas. O laudo do perito Silas confirmou a natureza da atividade realizada no imóvel. A presença de sangue humano, antisséptico cirúrgico
e um nó de sutura técnico na gaze e no fio eram fatos incontestáveis. Procedimentos médicos invasivos aconteciam naquela casa. Somado a isso, havia as provas de intencionalidade. A lista de consultas no caderno e as etiquetas dos potes com timestamps deliberadamente alterados indicavam organização e planejamento. A manipulação dos registros provava a intenção de ocultar as operações e dificultar qualquer rastreamento. Com a junção dessas evidências, a polícia chegou à conclusão principal do caso. O homem conhecido como Rodolfo não agia sozinho. Ele integrava uma rede criminosa. O grupo se dedicava à realização de procedimentos médicos clandestinos em mulheres. A investigação apontou que o objetivo final dessas intervenções era a extorsão. As vítimas em situação de vulnerabilidade eram submetidas aos procedimentos e depois coagidas a pagar por eles ou pelo silêncio dos criminosos. O conteúdo do freezer adquiriu um novo significado. Não era um depósito principal de materiais, mas sim um kit de emergência. O material era mantido pronto para ser usado em caso de complicações durante os procedimentos ou para intervenções rápidas. A casa no bairro do Vinhais era uma das bases de apoio dessa rede. O caso deixou de ser sobre um único suspeito que atraiu uma mulher pela internet. A investigação agora tinha um novo alvo: desmantelar toda a organização criminosa. O caso da casa no bairro do Vinhais não era um evento isolado. A investigação policial revelou que a operação criminosa se inseria em um contexto social mais amplo e preocupante. Entre os moradores da região, já existiam boatos sobre a proliferação de clínicas de fundo de quintal. Eram locais improvisados, sem licença ou fiscalização, que ofereciam procedimentos estéticos e médicos a baixo custo. A prisão do suspeito e a apreensão do material cirúrgico trouxeram esses boatos para o campo dos fatos. O que antes era tratado como uma suspeita entre vizinhos, agora era uma realidade confirmada por uma investigação oficial. A denúncia de Eliane Campos forneceu às autoridades a prova concreta de que essas atividades clandestinas estavam de fato ocorrendo na área. A repercussão do caso gerou uma resposta das autoridades de saúde. A Vigilância Sanitária, órgão responsável por inspecionar estabelecimentos do setor, iniciou uma série de fiscalizações mais intensas no bairro e em áreas adjacentes. O objetivo era identificar outros imóveis que operavam de forma irregular, colocando em risco a saúde da população. As equipes de fiscalização passaram a verificar denúncias anônimas com maior rigor e a realizar inspeções surpresa em salões de beleza, clínicas de estética e residências suspeitas. O crime exposto por Eliane era, portanto, a parte visível de um problema de saúde pública que operava de forma oculta. A rede de Rodolfo explorava a vulnerabilidade de mulheres que buscavam procedimentos de forma acessível, sem ter conhecimento dos perigos envolvidos. A ação policial, desencadeada por uma única denúncia, não apenas desarticulou um núcleo criminoso, mas também acionou um mecanismo de controle sanitário que passou a atuar de forma mais presente na comunidade. Com base no conjunto de provas, a autoridade policial concluiu o inquérito. O depoimento de Eliane Campos foi a peça inicial. O testemunho da vizinha, Dona Graça, estabeleceu o padrão de atividade criminosa. As provas materiais eram irrefutáveis. O laudo pericial confirmou a presença de sangue humano e o uso de técnicas de sutura cirúrgica. O caderno com a lista de consultas e as etiquetas com registros de tempo alterados demonstraram a organização e a intenção de ocultar os fatos. Diante das evidências, o homem conhecido como Rodolfo foi formalmente indiciado. Ele responderia por múltiplos crimes, incluindo a prática de procedimentos ilegais e formação de quadrilha.
A solidez das provas coletadas pela perícia e pelos investigadores formou a base para a acusação do Ministério Público. O caso foi encaminhado para a Justiça, encerrando a primeira fase da ação policial. A prisão dele, no entanto, não representou o fim do caso. Para os investigadores, era apenas o começo. A polícia abriu uma nova fase na investigação, com o objetivo de desmantelar toda a rede criminosa. As informações do caderno apreendido e os dados extraídos do celular do suspeito se tornaram as principais ferramentas para mapear a organização. A prioridade era identificar os outros membros do grupo, localizar as demais vítimas e descobrir outros possíveis locais usados para os procedimentos clandestinos. A resolução do crime contra Eliane deu início a uma operação muito maior. O caso de Eliane Campos destacou uma verdade fundamental na segurança pessoal. Sinais simples, quando observados com atenção, podem ser a diferença entre a vida e a morte. A intuição de Eliane, acionada por objetos que não pertenciam àquele contexto, foi o primeiro passo para sua salvação. O conteúdo do freezer, com potes codificados e material cirúrgico, era uma anomalia. A reação nervosa do suspeito foi a confirmação. Ela não ignorou esses sinais. Sua decisão de criar uma desculpa plausível para sair da casa, em vez de confrontar o suspeito, foi uma ação tática que garantiu sua sobrevivência. A mensagem enviada para a amiga Mara e a ligação imediata para o número 190 demonstraram o uso correto dos canais de denúncia. A precisão de suas informações permitiu uma resposta policial rápida e eficaz. A história de Eliane reforçou o foco jornalístico de que a observação e a ação calculada são ferramentas essenciais para a autopreservação. A repercussão do caso na comunidade do Vinhais e em São Luís foi significativa. A história de Eliane serviu como um alerta sobre os perigos ocultos em encontros marcados pela internet e sobre a existência de redes criminosas que exploram a vulnerabilidade das pessoas. O caso não foi tratado apenas como um evento policial, mas como um problema social que exigia uma resposta preventiva. Como resultado direto, foram criados cursos comunitários em associações de bairro. Esses programas eram voltados principalmente para mulheres. O foco era ensinar a identificar situações de risco, a reconhecer sinais de perigo em comportamentos e ambientes e a utilizar de forma segura os canais de denúncia oficiais. Os cursos usavam o caso de Eliane como um exemplo prático, mostrando como a observação de detalhes, aparentemente pequenos, como etiquetas em potes, pode revelar uma grande ameaça. O legado do caso foi, portanto, a disseminação de informação. A experiência de uma única mulher foi transformada em conhecimento prático para proteger muitas outras. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.